em 95, né, o Eric Gama, junto com os demais da Gangue dos Quatro, nos trouxeram aí a público o livro Design Patterns. O nome é maior que esse, mas o que importa é que ele é o livro de padrões de projeto. E ele apresenta Factory em quatro, digamos, vertentes ou quatro formas, que são os Factory Methods, Abstract Factory, Builders e Prototype. Eu não vou aprofundar aqui no padrão e nas características e no contexto e o problema, porque tudo isso já está bem discutido na internet e aqui eu quero que você ganhe velocidade. E eu acho que o ponto mais importante que eu posso contribuir aqui é mostrar como eu aplico isso dentro do meu conjunto de técnicas, dentro da forma, né, e da metodologia de desenvolvimento que eu utilizo. Então, o primeiro ponto aqui para a gente conversar é sobre o uso ou não do Factory. Poxa, é tão simples implementar um construtor da classe normal, ou implemento dois construtores. Opa, calma aí, dois construtores? Então, aí já é um ponto para você considerar e prestar atenção em relação a o motivo de você estar precisando criar mais de um construtor para a classe. Se é tão simples implementar como um construtor, ele já resolve, será que vale a pena esse trade-off? O Factory ele não agrega complexidade? Então, é importante a gente olhar a complexidade, mas não pura e simplesmente pelo volume de código que está sendo agregado, mas sim o que você está ganhando em retorno e o que está sendo propiciado com a inclusão daquela camada de indireção, no caso, a implementação do Factory. Então, friamente, se você está considerando o uso do Factory e nenhum outro padrão é implementado dentro do seu modelo arquitetural, dentro do que você, dentro da forma e estrutura de dados que você está pensando para materializar o comportamento do negócio, é complicado pensar isoladamente só no Factory, porque vai ficar um padrão meio que sem conversar com o restante da aplicação. Então é importante que todo padrão você avalie as condições em que ele vai ser aplicado, os cenários e todo o ambiente à volta dele. No meu caso, eu estou compondo o Factory na camada de domínio, né? E eu vou mostrar mais à frente, mas o que me faz considerar o Factory como uma técnica que vai me agregar valor e trazer velocidade para o meu desenvolvimento de software? Bom, aqui eu separei 3 cenários principais para te ajudar a direcionar e você tomar a decisão do uso do Factory, porque são os 3 pontos principais que eu uso para avaliar a implementação, né? E hoje, devido a todo o conjunto de padrões que eu uso, ele faz todo sentido. E se você utilizar, você vai notar a diferença na produção de código e até mesmo de análise de cenário para implementação das funcionalidades que você tiver que desenvolver. Então tá. Onde eu considero o primeiro, né, quando eu quero que o cliente se preocupe com a estratégia de criação. Ou seja, imagine que eu estou criando um produto e esse produto ele tem parâmetros, ele tem formas diferentes de serem criadas. Se eu for incorporar todas essas regras, se eu for incorporar todas essas regras no construtor, eu vou inflar e ele vai violar um outro princípio que é o de responsabilidade única. Eu vou fatalmente acabar trazendo elementos que não fazem parte daquele objeto, que não fazem parte, que não faz sentido dentro daquele contexto que eu estou trabalhando. Então, se eu quero dar liberdade, né, então essa liberdade para quê, afinal? Bom,
para você definir as regras de construção daquele objeto. Então, eu terei um construtor padrão, digamos, só recebendo os elementos efetivos que definem aquele tipo que eu estou construindo, e a forma de construção, ou seja, como eu alimento a máquina para criar o objeto no final, para ela produzir, eu deixo para quem vai consumir, né? Ou seja, ele fica vazio, né? Ele fica um objeto não rico, né? Assim, ou não tão rico, porque ele basicamente vai receber uma coleção de parâmetros e criar a instância daquele objeto, né? Então, sempre que eu quiser dar flexibilidade para a construção das regras, é um cenário para eu avaliar, ou seja, aquele objeto ele vai estar consistente através de vários cenários.